Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ao meu canal. O dia 10 de junho está a aproximar-se e realmente é um dia em que nós celebramos não só o dia de Camões, como também o dia de Portugal, o dia das comunidades, dos falantes de língua portuguesa, etc. Camões é um nome grande da literatura portuguesa, é um nome grande na história de Portugal, é um nome grande que merece ser conhecido porque este ano celebra-se os 444 anos da sua morte e os 500 anos do seu nascimento. Hoje, neste vídeo, vou só e unicamente dar-vos a conhecer algumas pinceladas sobre a vida deste homem que se transformou num símbolo nacional. Este dia 10 de junho é um dia que presta homenagem a Portugal, presta homenagem aos portugueses, à cultura lusófona e à presença portuguesa no mundo. O 10 de junho começou por ser um feriado em Lisboa e no Estado Novo, como sabemos, pois Salazar transformou em feriado nacional para assinalar o dia de Camões, o dia de Portugal e o dia da raça. Onde é que nasceu? Quando é que nasceu? Não se sabe ao certo onde nem quando nasceu. Duas datas, 1517, segundo Manuel Correia, seu contemporâneo e amigo, num comentário à edição de 1613 dos Lusíadas, e sobretudo 1525, segundo Manuel de Faria de Sousa, baseado num registro da Casa da Índia. São as que reúnem maiores probabilidades. Quanto ao local, 4. Primeiro, Lisboa, segundo Manuel Correia, o mais verosímil berço do poeta. Coimbra, segundo um livreiro editor coimbrense, Domingos Fernandes. Santarém e Alencar. Terá falecido em 10 de junho de 1580, como morreu com a pátria, mas onde para respectivo registro de óbitos, nos livros que restam da Torre do Tombo, referentes às freguesias lisboetas daquela data, não está, o que é de estranhar, a menos que tivesse Camões sido uma das vítimas da peste de 1579, quando centenas de mortos escaparam aos zelosos curas e escribas dos livros paroquiais. Sabe-se que foi sepultado, segundo a tradição, no carneiro da igreja de Santa Ana, mas já quando a mão piedosa lhe pôs pedra de Epifácio sobre os seus ossos, não era grande a segurativa identificação. E serão do poeta os que estão nos Jerónimos? Por obra e graça da prestimosa comissão ad hoc do 3º centenário da sua morte, acontecimento que representou a primeira grande homenagem nacional ao poeta. Bom, o que é que nós sabemos sobre a família deste grande escritor e a sua formação académica? De registros válidos, sabe-se que Simão Vaz foi o seu pai e Ana de Sá ou Ana de Macedo, uma mulher nobre de Santarém, foi a sua mãe. Presume-se que tenha feito apurados estudos pela sólida cultura que a sua obra revela, mas o seu nome não consta dos livros de registro de matrículas da Universidade de Coimbra, cidade que, ainda assim, é insufismável, que bem conheceu e frequentou. Nela foi figura importante o chanceler Bento de Camões, seu familiar. Os traços da passagem do poeta por Coimbra parecem, porém, ter sido apagados um a um
por dedo misterioso. Como sabemos, há muitos aspectos relacionados com a vida de Camões que são incertos, são duvidosos. Não sabemos ao certo porque não há documentos que confirmam a veracidade daquilo que se fala sobre Camões. Portanto, como é que seria a sua vida social? O que é que nós sabemos de concreto? Também a sua origem social é controversa. Há quem lhe queira atribuir um estado de nobreza que é incompatível com o que da sua vida se sabe ou se presume. Estudos recentes, concretamente do historiador José Hermano Saraiva, inculcam-no como escudeiro dos condes de Linhares, colega menos afortunado de Francisco de Moraes, autor de Palmeirim e dos curiosíssimos diálogos, o que teria sido a base dos seus infortúnios. A amada Dinamene, morta no mar, não seria a escrava peregrina, mas Dona Joana de Menezes, filha dos condes. A hipótese é extremamente curiosa. Em tempos de derivações, não seria difícil ver em Dinamene o nome da nobre donzela, curioso em demasia para coincidência. A frequência da corte parecem aludir às relações culturais inferidas da lírica. Uma das cartas que lhe são atribuídas com bastante probabilidade é dirigida a uma dama da comitiva real. Não lhe são estranhos, igualmente, os meandros do meio boêmio da estúrdia quinhentista lisboeta. Como escudeiro, em Ceuta, perdeu o olho direito em combate. Pedro de Maris, seu primeiro biógrafo, assim o afirma. Um infausto acontecimento no dia do Corpo de Deus, de 1552, em que feriu um Gonçalo Borges, numa escaramuça no Rocio, levou-o à cadeia do Tronco, reservada aos presos de baixa extração, de onde sai perdoado pelo Cachoso, obtido perdão real para servir como soldado nas partes da Índia. Sabemos que Camões passou uns anos largos na Índia. O que sabemos também não é assim muito, mas aqui fica um breve resumo sobre a sua passagem pela Índia. Mãe de vilões, ruins e madrasta de homens honrados. De Goa sai em expedição por mar, como por exemplo ao Estreito de Meca, onde se originou a canção Junto de um seco, fero e estéril monte, em 1555. Dos seus disparates da Índia, em que satiriza alguns poderosos da cidade, vão fazê-lo alvo de iras e de vinganças. O governador Francisco Barreto tê-lo-á desterrado para a China por indesejável. Julga-se ter estado em Macau como provedor dos defuntos e ausentes. Sofre um naufrágio na foz de Mekong. Esse está a ser referido, ou foi referido no canto 10º dos Lusíadas. E, de novo em Goa, em 1561, Dom Constantino de Bragança ter-lhe-á dispensado proteção, facto que não impede o ter sido preso acusado de dívidas. Tem relações de amizade com Garcia da Horta e com Pedro de Magalhães para a publicação de cujas obras ou solicita a proteção do Conde de Rendeiro e de D. Leonis Pereira, respectivamente. Alguns anos depois, está em Moçambique, em 1567, levado pelo capitão Pedro Barreto, que todavia não lhe perdoa o dinheiro da viagem e o mantém preso. A frase desse Diogo de Couto, que refere viver ele tão pobre que comia de amigos, é dessa data. São esses mesmos que o subsidiam
no seu regresso à metrópole, onde terá aportado em 7 de abril de 1570, no rescaldo da peste de 1569. Só voltamos a ter notícias do poeta quando D. Sebastião lhe concede, em julho de 1572, privilégio para a publicação dos Lusíadas e depois lhe outorga uma tença de 15.000 réis, com a qual irá viver até ao final dos seus dias e que sua mãe receberá depois da sua morte. E finalmente, pois, destacar esta vertente de Camões como uma lenda, um símbolo, uma figura, portanto, controversa, mas não deixa de ser uma marca da nossa cultura, da nossa identidade como portugueses que somos. Camões é uma lenda e um símbolo. A tradição foi-lhe traço a traço compondo o perfil sublime. Ele que tanto descreu da pátria, que tão bem cantou, foi no decurso dos séculos bandeira de unificação e de libertação nacional. Para lá, todavia, do facto de ter escrito o livro que os amantes das sínteses rotundas chamam a Bíblia da Pátria, os Lusíadas, Camões foi o maior poeta. O seu Parnaso, lusitano, tinha sido roubado em Moçambique e nunca mais aparecera. 15 anos depois da sua morte, um discípulo confesso do grande poeta, o licenciado Fernão Rodrigues Lobo Surupita, publicou a primeira edição das Líricas, baseado certamente em fontes manuscritas de muitos cancioneiros de mão do seu tempo. As edições sucessivas foram acrescentando o número de poemas, a maior parte das vezes não se sabe com que critério de autenticidade, que cria um problema quase insolúvel para o estabelecimento de uma edição suficientemente crítica para se poder considerar definitiva. Camões escreveu ainda 3 autos: o auto dos Infantriões, do tempo da sua juventude, decalcado na temática de Plauto e de Terêncio, El Rei Seleuco, composto antes de 1549 e depois de 1553, inspirado em Plutarco, e Filodemo, só publicado em 1587, mas representado em Goa em 1555. É inegável que Camões conheceu o teatro vicentino e nele se inspirou, mas como diz Luciana Stagagna Picchio, Camões não é um simples continuador de Gil Vicente. A Revolução Renascentista já passara por ele e nenhum suspiro passadista a podia apagar. Bom, meus amigos, como me considero um admirador deste grande português que é Luís Vaz de Camões, nunca me preocupei tanto por esta parte biográfica, mas sim mais centrei o meu interesse nas obras que ele nos deixou, concretamente a sua lírica, os Lusíadas e alguns teatros. Por estas obras, pois não há dúvida nenhuma que é considerado de facto um dos maiores poetas nacionais, talvez por ser a grande primeira figura dentro da literatura portuguesa, e nesse sentido pois é justo que se faça todo tipo de homenagens, porque foi um homem que amou a pátria, foi um homem que soube transpor através da escrita os grandes acontecimentos que essa pátria redesenvolveu, concretamente no século XIV e XV, e realmente por tudo isso pois merece o nosso agradecimento.
Espero que tenham gostado. Se gostaram, depois coloquem o vosso like, façam o vosso comentário, subscrevam o canal, porque eu por cá voltarei a falar de Camões muito brevemente. Até lá, um abraço, fiquem bem.